Milton Nascimento e Lô Borges, Clube da Esquina, 1972. Eu juro que eu pensei em trazer vários outros álbuns do Milton aqui, pensei em colocar o Minas, colocar o Gerais, o Milagre dos Peixes, o Milagre dos Peixes ao vivo, que é sensacional também, o Clube da Esquina parte 2. Que falar desse cara, né? Uma carreira realmente impressionante. Mas eu cedi ao Clube da Esquina, de 72. Por diversas razões, assim, eu achei que eu precisava colocá-lo, por mais óbvio que seja, porque ele merece estar aqui na lista. Primeiro que é um dos álbuns mais influentes e originais da música brasileira, isso é chovendo molhado. Eu acho que esse disco tem uma grande realização. Ele consegue reunir numa mesma linguagem musical, isso é muito importante, 3 dimensões de Minas Gerais, que seriam a Minas histórica, a Minas popular e a Minas cosmopolita. O disco consegue transformar essas 3 Minas Gerais em uma experiência sonora que é única e que é coerente. Porque mais do que uma coleção de canções num álbum duplo, ela consegue ser uma... Eles constroem um universo musical próprio. E eu acho que isso que tem que ser falado. Essa Minas histórica remete muito ao papel central das Minas Gerais na formação cultural histórica do Brasil. Sobretudo durante o ciclo do ouro, que foi quando Minas se tornou um dos principais centros de circulação da América Portuguesa, né? De pessoas, de riquezas, de ideias, que inclusive levariam à Inconfidência, de manifestações artísticas da colônia. E dessa experiência acabaram surgindo tradições culturais que marcaram profundamente a identidade mineira. E eu acho que até hoje. Então, você tem o barroco e a música sacra, essa religiosidade popular e a vida em si nas cidades históricas. Aquela vida misturada de gente de muitos lugares, de libertos e escravizados, e de portugueses, e gente de toda a América Portuguesa. E isso acabou levando a uma herança que, na minha opinião, permanece parte fundamental do imaginário cultural de Minas Gerais. E nesse álbum, essa tradição ela não aparece simplesmente como uma referência histórica. Ela consegue ser absorvida e transformada numa linguagem musical contemporânea. Então você tem os coros, o caráter que é assim, contemplativo de algumas faixas, e algumas soluções harmônicas também acabam evocando indiretamente essa herança sacra, barroca, e é justamente aquela Minas do Aleijadinho e de compositores como Lobo de Mesquita, por exemplo. Parece que ela está viva, ela pulsa ainda aqui no Clube da Esquina. Aí, por outro lado, você tem também a Minas popular, que aparece mais assim nas matrizes culturais do interior. Tá presente muito aquela coisa da música rural, da moda de viola, a tradição oral, né, as histórias, as manifestações populares de um modo geral. E o disco, assim, por captar tão bem isso, parece preservar uma sensação muito forte de comunidade, de amizade mesmo, de um certo pertencimento, que isso eu acho muito bonito, porque tem uma dimensão humana e afetiva que permeia toda essa obra. E está muito na lírica mesmo, né? As canções acabam evocando frequentemente a infância, a memória, a estrada, a amizade, a paisagem, uma vida cotidiana.
Essa Minas que a gente pensa muito quando a gente pensa em Minas hoje, eu acho, né? No mineiro como essa pessoa legal, receptiva, a boa culinária, uma espécie de interior do Brasil, né? É, enfim, acho que a ideia é mais ou menos essa dessa Minas popular. E em terceiro lugar, uma dimensão da Minas cosmopolita, porque o disco consegue também, além de tudo, dialogar intensamente com a música que era produzida fora do Brasil. Então o rock britânico, né, Beatles, que eles sempre citaram como influência, mas também a música do resto da América Latina, o jazz e músicas populares do mundo de um modo geral. E o interessante é que esse cosmopolitismo nunca apaga uma identidade brasileira muito identificável desse projeto. E, na verdade, acaba até... o contrário, ele amplifica essas possibilidades expressivas dessa brasilidade do Clube da Esquina. E o álbum acaba mostrando que a tradição e a modernidade não precisam estar em conflito, como a gente costuma pensar, né? E é muito orgânica, então, essa assimilação de influências. E eu acho que muito disso vem dos personagens que participaram ali. O Milton traz muito essa coisa da canção brasileira, esse universo, o cancioneiro de um modo geral. O Lô, uma coisa mais da juventude, do rock britânico. O Toninho Horta com uma sofisticação harmônica absurda. O Wagner Tiso com aquela influência mais clássica e também das tradições... da riqueza do arranjo, né? O Tavinho Moura com a coisa da moda de viola, violista que ele é. O Robertinho Silva também com uma percussão, traz muito dessa herança afro-brasileira. Ele reforça essa presença dessas matrizes, né, na percussão dele. Só que o resultado final é muito maior do que a soma das partes. E justamente por isso o disco ele não soa como uma fusão desses estilos. Ele soa como algo em si, algo muito maior do que tudo isso. E eu acho que poucos álbuns brasileiros conseguem conciliar de uma forma tão convincente essa coisa do popular, o erudito, o regional, o cosmopolita. De alguma forma isso funciona. Então, é isso. Eu acho que mais do que representar Minas Gerais, o Clube da Esquina mostra Minas, de alguma forma, imaginando o mundo. Uma arte mineira ancorada no tempo e no espaço, porque ela viaja no tempo para uma Minas histórica, ela viaja no espaço para a Europa, para o Caribe, para os Estados Unidos. Só que é justamente essa Minas que imagina esse mundo através dessa arte tão singular. E por isso eu não poderia deixar de trazer. Eu sei que é uma escolha clichê, mas muitos clichês têm razão de ser, né? E esse é um caso. Fica a sugestão, como se você não conhecesse, Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges, de 1972.